Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. Continuando as nossas aulas de geometria analítica e ainda mais, continuando as aulas de circunferência, venho nessa trazer para vocês a equação geral de uma circunferência, a partir, é claro, da nossa equação reduzida que a gente viu em vídeos anteriores. Primeira coisa, né? Só para a gente recordar, a equação de uma circunferência reduzida é toda equação que a gente consegue escrever nesse formato, onde o A e o B significa o centro da nossa circunferência. Então aqui é uma circunferência que tem centro nos pontos A e B e o raio dela é igual a R. Qual que é a ideia aqui que está por trás da equação geral da circunferência? Então imagine que você tenha que fazer a distributiva desses valores. Então vai ficar o seguinte, se você pegar aqui o x menos a ao quadrado, é quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes x vezes a, mais o segundo ao quadrado. Agora aqui, então vai ficar mais o quê? Quadrado do primeiro, então vai ficar y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Isso daqui é o quê? R ao quadrado. Então o que vai acontecer? Eu vou só agrupar, eu vou dar uma ajeitadinha aqui. Então vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado. Menos 2ax, então vai ficar menos 2ax, menos 2by, mais o a quadrado, mais o b quadrado, e traz o r para cá, então vai ficar menos r ao quadrado, igual a quanto? Igual a zero. Beleza, pessoal, o que eu fiz? Eu peguei, fiz as distributivas, juntei o x quadrado com x quadrado, o que tem x com o que tem x e os termos independentes com termo independente. Então, eu vou fazer o seguinte, o coeficiente que multiplica o x, o coeficiente que multiplica o y e todos esses caras aqui, a gente vai dar um nome específico para ele. Eu vou chamar esse daqui de m, esse daqui de n e esse aqui de um q. Então, a nossa equação ela vai ficar o seguinte, x ao quadrado mais y ao quadrado mais um mx mais um ny mais um q igual a zero. Essa equação com esse formato ela é chamada de equação geral de uma circunferência. Então, qual que é o objetivo depois? Os exercícios vai te dar a equação nesse formato, que é, ou seja, no formato geral. Sabendo a equação no formato geral, como é que eu posso fazer para determinar o centro e o raio dela? Isto é, será que eu consigo escrevê-la na forma reduzida? E aí a gente vai ver, claro, que a gente consegue fazer isso e a gente vai utilizar o conceito de completamento de quadrado. Então é isso que a gente vai fazer, tá bom? É importante você perceber aqui, ó, o número que multiplica o x quadrado tem que sempre ser 1, o número que multiplica o y quadrado tem que sempre ser 1. O número, você tem que ter um número que multiplica o x ou não, você tem que ter um número que multiplica o y ou não, e você tem que ter aqui um termo independente, tá bom? Então, é isso que a gente tem. Claro que nem toda equação como essa pode representar uma circunferência. A partir do momento que você consegue ter uma equação como essa e escreve ela na forma de uma equação reduzida, então você tem a equação de uma circunferência, beleza? Então, é isso que a gente vai trabalhar. Você não pode ter o termo x vezes y. Então, se você tiver uma equação que tem a multiplicação de x com y, você não tem uma circunferência, beleza? Então, vamos lá fazer 3 exemplos. Esse primeiro exemplo aqui é apenas para a gente reescrever, ou melhor dizendo, escrever a equação geral da circunferência. E aí, para a gente escrever ela, qual que é a ideia? Você vai pegar, então, escrever ela na forma reduzida, porque ela é mais simples de você lembrar, que é x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, igual a quem? Ao raio ao quadrado. Então, você vai ficar x menos o a, ele disse, porque ele falou que aqui é o centro da circunferência, é o ponto 1, 2. Então, esse cara aqui é o a e esse daqui é o b, né? Menos 1 e 2. Então, vai ficar x menos, com menos, vai ficar mais. Então, vai ficar x mais 1 ao quadrado, mais quem? Y menos 2 ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Como o raio é 3, então vai ficar 3 ao quadrado. Beleza, feito isso, o que você vai fazer agora? As distributivas. Então, aqui vai ficar quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, porque aqui é mais, porque aqui é um sinalzinho de mais. Então, vai ficar mais 2x mais quadrado do segundo. Mesma coisa para o outro, quadrado do primeiro, menos, porque aqui agora é menos, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então vai ficar menos 4y, mais o segundo ao quadrado, que é 4,
Isso aqui vai ficar 9, 3 ao quadrado, vem para o primeiro membro, vai ficar menos 9, tá bom? Igual a quanto? Igual a zero. Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? X ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x menos 4y menos 5 igual a zero. Essa daqui é a equação geral dessa circunferência, tá bom? Então, qual que vai ser a ideia do próximo exemplo? Eu te dou a equação nesse formato e você tem que me dizer quem que é o centro e quem é o raio da nossa circunferência, tá bom? Então, vamos lá para o nosso segundo exemplo. Pessoal, esse segundo exemplo aqui, então eu tenho a equação geral de uma circunferência e eu quero determinar as coordenadas do centro e o raio dela. E aí, como é que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar o conceito de completamento de quadrados. Isto é, fazer aquilo, lembra que a equação geral da circunferência ela é x menos a ao quadrado, equação reduzida, perdão, mais y menos b ao quadrado igual a quem? A r ao quadrado. Então, o que a gente tem como objetivo? Fazer aparecer esses produtos notáveis. E para a gente lembrar o produto notável, né, quando a gente tem lá x menos x mais y ao quadrado, por exemplo, o que é? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quê? Quadrado do segundo. Quando a gente tem aqui o sinal de menos, x menos y ao quadrado, o que é isso aqui? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quê? Quadrado do segundo. Então, o que vai acontecer? Observe que, em geral, você vai ter sempre um 2 multiplicando. Então, esse 2 vai sempre aparecer. E aí, você tem um termo ao quadrado. Então, qual que é a estratégia? Primeira coisa, eu vou deixar o x junto com x e o y junto com y. Então, você vai ter aqui, ó, x ao quadrado menos 4x mais y ao quadrado menos quem? 8y mais o 19 igual a 0. Beleza. Aqui, eu tenho que transformar isso num quadrado perfeito e eu tenho que transformar isso num quadrado perfeito. Então, se você perceber, ó, pensa comigo aqui, ó, você tem x mais y ao quadrado. Você vai sempre ter o x ao quadrado, que é o quadrado do primeiro. Você já tem. Aí você tem aqui um menos, então você está nesse caso de baixo. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Olha o x que aparece aqui, ele já está aqui. Então, o que você precisa identificar? O dobro de quem que dá 4? O dobro do 2. Então, significa que o outro elemento que você precisa ter é esse cara que é o 2. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Vem comigo, vai ficar assim, ó. X ao quadrado menos 2 vezes. 2 vezes quanto dá 4? 2. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes o x. Mais y ao quadrado menos 2 vezes quem que dá 8? 4. Então, 2 vezes 4 vezes o y. Aí, sobrou quem? O 19, isso aqui igual a 0. Então, o que aconteceu? Você fez aparecer já esse 2, então esse 2 está fixo. Esse cara aqui é o que você vai sempre trabalhar com aquele que sobrar, tá bom? Então, esse cara aqui é o que vai trabalhar. Então, significa o seguinte, essa expressão é a mesma coisa que x menos 2 ao quadrado. Essa expressão aqui é a mesma coisa que y menos 4 ao quadrado. Qual é o problema, pessoal? O problema é que, na hora que você resolver esse produto notável, por exemplo, aqui, ó, x menos 2 ao quadrado, se você for fazer essa continha, vai dar o quê? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que dá, no caso, 4. Então, vai ficar x ao quadrado menos 4x mais 4. Olha que interessante. Você tem x ao quadrado menos 4x. E com essa expressão você tem esse mais 4. Então, significa que esse mais 4 está a mais. Como ele está a mais, você precisa tirar ele da sua expressão. Então, você faz e tira o 4 aqui. E aqui, quem que ficou a mais? Se você elevar o 4 ao quadrado, dá 16. Então, ele está com 16 a mais. Aí você vai o quê? E tira o 16. Então, essa é a ideia que está por trás de fazer o completamento de quadrados. Então, de novo aqui. Se você tiver lá x ao quadrado menos 10x. Você quer completar o quadrado. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o x ao quadrado menos o 10 é a mesma coisa que 2 vezes o 5. Então, vai ficar 2 vezes 5 vezes o x. Pronto. Então, você já achou os candidatos. Quem são eles? O x e esse número, o 5. E você eleva ao quadrado. O que você tem que fazer? Você vai pegar esse cara aqui e vai tirar ele. Então, vai ficar menos o 25. Então, é isso que você faz. Você tira porque na hora que você fizer essa expressão aqui, apareceria mais 25. Só que não tem 25 aqui, então você precisa
tirar. Então, é isso que a gente faz. Walter, e se o número que está aqui for ímpar? O que acontece? Se fosse, por exemplo, x² menos 3x. Então, você faz aparecer um 2. Você pode olhar como sendo x² menos 2 vezes quem? Sempre a metade. Qual é a metade do 10? 5. Qual é a metade do 8? 4. Qual é a metade do 3? 3 sobre 2. Então, é isso que você faz. Você pega, deixa o 2 em destaque, vai sobrar sempre o cara da metade. Então, essa expressão aqui, ela é a mesma coisa que x menos 3 sobre 2 ao quadrado, e aí você tira o quadrado desse, ou seja, 9 quartos. Beleza, então eu fiz o completamento de quadrados. É isso que a gente tem. Então, vamos lá, voltar para o nosso problema. E aí, o que acontece? Quando eu faço isso, eu vou ter, então, x menos 2 ao quadrado, mais y menos 4 ao quadrado, menos 4 com menos 16 dá menos 20. Então, você vai ter menos 20 mais 19, menos 20 mais 19 igual a zero. Menos 20 mais 19 vai dar menos 1, vai para o outro lado mais 1. Então, você vai ter x menos 2 ao quadrado, mais y menos 4 ao quadrado, menos 1 vai para lá, igual a 1. E aí você fecha a equação chegando no formato que você queria. O centro dela é o 2 e o 4. E o raio é igual a 1. E aí você finaliza, porque que número que eu levo ao quadrado dá 1? É 1. Então, é isso que a gente tem que fazer. Tá bom? Então, pessoal, essa é a ideia, é isso que está por trás. É assim que você vai resolver o completamento de quadrados. Vamos lá para o nosso terceiro e último exemplo. Esse exemplo ele fala assim: determine os valores de m, n e k para que a equação represente a equação de uma circunferência. Então, vamos lá. A gente tem mx² mais y² mais 2 vezes n vezes x vezes y mais 4x mais 6y mais k igual a zero. E aí, o que a gente tem que fazer? Vamos lá. Primeira coisa, para ter uma equação de uma circunferência, lembra lá que a gente não poderia ter ninguém multiplicando x², exceto 1. Então, necessariamente, o m aqui tem que ser 1. Então, a gente já tira que o m é igual a 1. Beleza. Lembra que não tinha o termo misto, ou seja, não tem sempre x vezes y, quer dizer, né, não tem nunca o x vezes y. Se eu não tenho esse termo, significa que o número que está multiplicando ele tem que zerar. Então, 2n tem que ser igual a zero. Então, 2n tem que ser igual a zero. Só que para 2n ser zero, o n tem que necessariamente ser zero. Então, já sei o m e o n. Falta a gente descobrir o k. Então, o que acontece? Eu vou reescrever essa nossa expressão. Na hora que eu reescrevo ela, o que vai acontecer? Eu vou ter o seguinte. Aqui vai ficar x² mais y² mais 4x mais 6y mais k igual a zero. Nós temos aqui x² mais 4x mais y² mais 6y mais k igual a zero. O que eu faço? Completo quadrados aqui. O que a gente vai fazer? Ó, como aqui é um sinal de mais, então você vai colocar x mais. Pegue sempre a metade. Então, dica prática agora. Pegue sempre a metade. Qual a metade do 4? 2. Então, você vai colocar um 2 aqui, elevar ao quadrado e sempre vai tirar o quadrado desse. Então, menos o 4. Vamos lá. Mais y, como aqui é mais. Qual a metade do 6? 3. Eleva ao quadrado. Vai sempre tirar o quadrado desse daqui. Então, menos o 9 mais quem? O k igual a zero. Então, você vai ter aqui x mais 2 ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado, menos 4 com menos 9 dá o quê? Menos 13. Então, menos 4 com menos 9 fica menos 13. Então, vai ficar menos 13 mais k, isso aqui igual a zero. Você pega isso daqui e joga para o outro lado, então você vai ter x mais 2 ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado, vai ficar igual a 13 menos k. E aí, o que acontece? Como isso daqui se trata de uma circunferência, lembra que esse termo aqui é o r ao quadrado. Então, a gente tem que r ao quadrado é igual a 13 menos k. Então, significa o seguinte, se r ao quadrado é igual a 13 menos k, o meu r é igual a raiz quadrada de 13 menos k. E aí você vai olhar a condição de existência. Como se trata de uma raiz quadrada, esse cara aqui de dentro tem que ser positivo. Então, significa que 13 menos k
tem que ser maior que zero, então 13 tem que ser maior que K, ou seja, o K tem que ser um número menor que 13. Olha, o bico está por K, então termino aqui com o bico por K e ele tem que ser menor que 13. O que isso significa? Para essa equação ser uma de circunferência, o M tem que ser 1, o N tem que ser 0 e o K pode ser qualquer valor menor que 13. Então, assim, pode ser 12, pode ser 12,7, pode ser 12,9, mas sendo menor que 13, você tem uma equação de uma circunferência. Se o K for 13, o que acontece, né? Quando eu tenho aqui, por exemplo, se o K fosse 13, ficaria 13 menos 13, que vai dar 0. Um exercício interessante que pode ser cobrado para vocês. Resolver esta equação. Essa equação aqui é um clássico, né, onde essa pergunta já apareceu, por exemplo, na prova da Unicamp. Aí você tem que pensar, que número ao quadrado mais outro número ao quadrado é zero? Pessoal, soma de coisas positivas, porque ao quadrado é um número positivo. Soma de coisas positivas sempre gera um número positivo. O que isso significa? Para que o resultado seja zero, você teria que ter 0 mais 0. Então significa que esse cara tinha que ser 0 e o outro cara também, y mais 3 igual a 0. Então aqui seria x igual a menos 2, e daqui você tem o quê? Y igual a menos 3. Então essas são perguntas que podem aparecer, tá? Você pode resolver, por exemplo, essa equação, e aí você resolve dessa maneira. A soma de números ao quadrado é zero se cada uma das parcelinhas for igual a zero. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de equação geral da circunferência. Próximo vídeo sobre circunferência eu trago para vocês as posições relativas entre retro e circunferência. Essa sim a gente tem exercícios bastante interessantes e bastante aplicados aí em provas como a FUVEST ou até mesmo a Unicamp e a Unesp. Um grande abraço, espero que você tenha entendido. Deixa seu like, curta, comenta, compartilha, porque é muito importante. Até o próximo vídeo.